E aí, como é que você tá? Tudo bem? Esse é o nosso último vídeo da série Primeiras Guerras, Primeiros Conflitos. Vem comigo, vamos desvendar alguns mistérios e hoje nós vamos falar do dilúvio, da Arca de Noé, do grande reset que houve na história. Vem comigo, bom dia! E se eu te dissesse que já houve um dia em que Deus olhou para a humanidade e decidiu começar tudo de novo? E não foi através de um meteoro ou uma guerra, foi como um juízo final. E o mais assustador, Jesus disse que os dias antes desse evento são iguais aos nossos dias hoje. O mundo de Noé não estava só corrompido. A Bíblia diz que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra. Mas não é só isso, o texto vai muito mais fundo. Todo o pensamento do coração deles era continuamente mau. Não era um erro ocasional, era um estilo de vida. Violência virou coisa comum, corrupção virou cultura e Deus se tornou algo irrelevante. Agora preste atenção, a terra estava cheia de violência. Não era só uma coisinha à toa, era um sistema inteiro corrompido. Anota aí. Primeiro, o ser humano não queria mais saber de Deus. Segundo, a vida havia perdido o valor. E terceiro, havia mistura e distorção da criação. Em Gênesis 6 fala de uma quebra de ordem estabelecida por Deus. Seja qual foi a interpretação, anjos caídos ou linhagens corrompidas, o ponto é claro, o que Deus criou estava sendo distorcido. E quarto, havia rebelião consciente. Eles sabiam e mesmo assim escolheram o caminho do mal. Nada parecido com os nossos dias, não é? Mas aqui está o detalhe mais pesado da história. Deus não destruiu o mundo por impulso. Ele observou, ele aconselhou, ele avaliou e, por fim, declarou: não dá mais. Mas no meio de um mundo perdido surge um homem, Noé. A Bíblia diz que ele era justo em sua geração. Não era perfeito, mas era diferente. Enquanto o mundo ignorava Deus, Noé era obediente. E então Deus dá uma ordem mais que absurda para aquele tempo. Constrói uma arca, Noé. Imagina isso. Nunca havia chovido na terra. Não havia mares por perto. E ali estava Noé construindo um navio de grandes proporções. Por anos Noé foi chamado de louco. E por décadas Noé pregou através de cada martelada que era mais que um aviso. Algo está chegando. E então aconteceu. O céu se abriu, as fontes do abismo romperam e a água vinha de cima, a água vinha de baixo. Não foi uma chuva comum, foi o colapso do mundo que eles conheciam. E o mais impactante, as pessoas continuaram vivendo normalmente até ser tarde demais, casando, plantando e colhendo, comendo, planejando o futuro, ignorando os avisos, até que a porta da arca se fechou. E não foi Noé que a fechou, foi o próprio Deus. Agora põe o cinto aí e escuta. Jesus disse que antes da sua volta, o mundo estaria como nos dias de Noé. Ou seja, não é só uma historinha antiga. É um alerta para os nossos dias. E nem precisa se perguntar se Deus julga. Ele já mostrou que sim. A pergunta é: de que lado nós estamos? Dentro da arca ou vivendo como se não houvesse amanhã? Porque uma coisa é muito certa: o juízo pode até demorar, mas ele sempre chega. Então, que tal entrarmos na arca? Bom dia para você.